Eu nunca tive saco pra estudar. E é melhor confessar logo isso de cara. E na época do colégio, então, que era tipo 1000 matérias diferentes, aí que eu não tinha saco mesmo. Em compensação, eu sempre gostei de cinema. E cinema era a minha vida. E pra mim, o que eu não entendia de botânica, eu entendia de cinema. E até hoje eu não sei nada de botânica. E eu sei que deve ter uma galera aí que sofre da mesma coisa. Então deixa logo o seu like, se inscreva no canal e vamos conhecer 13 filmes que te ajudam a estudar pro Enem. Tempos Modernos, de 1936. Um filme mudo e preto e branco do gênio Charlie Chaplin. Nele, o ator faz um dos seus papéis mais famosos, o vagabundo, que começa trabalhando em uma fábrica onde desencadeia uma crise nervosa. O filme é uma forte crítica ao Fordismo, que havia se instaurado na época da segunda Revolução Industrial. Nele, os produtos eram feitos em uma linha de produção sistematizada, onde cada um tinha seu papel. Um martelava, outro pintava. No fim, alguns nem sabiam o que eles estavam produzindo lá. O filme ainda dá uma pincelada na época da crise de 29, além de também mostrar um pouco do cartismo, que se você está estudando deve saber do que eu tô falando. O Pagador de Promessa, um filme de 1962. Baseado em uma peça de Dias Gomes do segundo período modernista brasileiro. Este conta a história de Zé do Burro, um humilde camponês que tem o seu animal favorito, um burro, atingido por um raio. Este faz então uma promessa para Santa Bárbara. Caso seu animal fique melhor, ele levará uma cruz tão pesada quanto a de Cristo até a igreja desta santa, lá em Salvador, a capital da Bahia. Entretanto, ele faz essa promessa em um terreno de candomblé, para a entidade Yansan. E aí que, né? O padre não deixa o protagonista entrar na igreja para cumprir a sua promessa. O filme retrata muitos problemas sociais que o Brasil enfrenta até hoje. Sensacionalismo, intolerância religiosa e o principal, o sincretismo religioso. E até hoje essa mistura de crença é muito comum. Além do mais, o filme concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro e também ganhou o prêmio da Palma de Ouro em Cannes. Então, gente, vale muito a pena dar uma conferida. Então esse que você chama de Nicolau é um burro? E foi por ele que você fez a promessa? Foi? Candomblé, feitiçaria, macumba. O pobre Nicolau estava morrendo. Não custava tentar. Vidas Secas, de 1963. O filme é baseado em uma obra de Graciliano Ramos, do segundo período modernista brasileiro, também conhecido como regionalismo. A obra conta a história de uma família de retirantes do sertão nordestino brasileiro, em meio a um período de uma seca severa. A família conta com Fabiano, o pai, Cínia Vitória, a mãe, e seus filhos, o menino mais novo e o menino mais velho. Sim, eles não têm nome. Dessa forma, qualquer família brasileira pode se identificar com o problema. E para completar, eles também têm a cachorrinha Baleia, que não é mais um mascote, e sim um membro da família. Vai chover. Deus queira. O Que é Isso, Companheiro, de 1997. Uma história real que se passa em um período muito obscuro do Brasil. O que estamos passando agora? Não, mas sim a ditadura militar. Um período de 21 anos onde nosso país foi comandado por governantes intolerantes à democracia. Um período iniciado em 1964 com a retirada de João Goulart do poder, sendo substituído pelo Marechal Castelo Branco. O filme conta a história de um grupo de revolucionários que planeja o sequestro do embaixador americano em troca de voz nos meios de comunicação, que estavam censurados na época, e também a libertação de e a libertação de 15 prisioneiros políticos. O filme mostra vários detalhes da época, como por exemplo os assaltos que os rebeldes faziam para serem notados pela população, além de mostrar a rotina do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Este que foi um dos maiores movimentos anti-ditadura do nosso país. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Adeus Lenin, de 2003. O filme conta a história de Alexander Sars, um jovem que vê a sua mãe sofrer um acidente e entrar em coma, em meio à Revolução Alemã, esta qual resulta na queda do Muro de Berlim. Agora imaginem, a mãe do protagonista, a professora Catherine, era praticamente casada com o Partido Comunista. Este acidente que deixa a senhora Sars em coma por 8 meses, é justamente no período onde o Muro de Berlim cai, quando a Guerra Fria acaba e a Coca-Cola entra na Alemanha Ocidental. Como sua mãe estava em um estado que qualquer notícia chocante poderia causar grandes danos psicológicos, o seu filho tenta fazer uma grande seleção para que ela não descubra que a Alemanha se unificou. Sério, gente, o filme te faz entender muito bem como funcionava a política da Alemanha separatista e depois, quando ela se unificou. Depois dessa grande virada de ponta cabeça que o mundo fez depois da grande reforma geopolítica. O Nome da Rosa, de 1986.
um clássico do cinema baseado na obra de Umberto Eco, que conta a história de um frade franciscano, o Guilherme de Baskerville, e de seu aprendiz Zadson von Melk. Ambos são chamados para resolver um crime. 7 monges foram mortos em 7 dias. O vilão do filme representa várias questões enfrentadas na época da Baixa Idade Média e seu pensamento baseado em Santo Agostinho. Do outro lado, o protagonista representa as novas ideias, um pensamento humanista, antropocentrista e o pensamento renascentista. Ele tenta resolver os crimes usando a lógica e coisas palpáveis, enquanto os outros monges têm medo. Eles tratam aquilo como alguma coisa sobrenatural. O filme retrata muito bem essa transição de ideias, além de mostrar muito como funcionava a soberania católica na época, na qual os padres chegavam a esconder livros para que os outros não pudessem ler, sabe? Eles escondiam e detinham conhecimento só para si. A Lista de Schindler, de 1993. O filme conta a história real do empresário Oskar Schindler, um empresário alemão que, com os contatos que ele tinha lá no Terceiro Reich, ele contratava judeus para trabalhar numa fábrica de esmaltados. Com essa ideia, ele salva a vida de mais de 1000 judeus em plena Segunda Guerra Mundial. O filme tem um toque de arte perfeito, ele contém uma tonalidade monocromática de preto e branco e alguns detalhes em vermelho, além de tratar de um momento fortíssimo com uma sensibilidade necessária. E por curiosidade, esse filme é o TCC do Steven Spielberg. Depois, quando ele voltou a fazer a faculdade, ele terminou e fez um dos melhores filmes de todos os tempos. Está em hebraico, o Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Spartacus, de 1960. Considerado por muitos um dos melhores filmes sobre o Império Romano já feito, o filme conta a real história de Spartacus, um escravo que lidera uma rebelião contra a República Romana, que já estava em decadência na época. Na história, ele é sentenciado a lutar como gladiador na velha política do pão e circo. Uma ótima alternativa para você entender a cultura, a política e os costumes da virada do Império Romano, além de contar que é dirigido pelo titio Stanley Kubrick. E terminar a guerra do único jeito que poderíamos terminar, libertando todo o escravo. A Queda, As Últimas Horas de Hitler, de 2004. Antes de começar a falar sobre o filme, uma curiosidade. Ele foi o primeiro filme alemão a falar e retratar o nazismo. Por muitos anos o tema foi considerado um tabu da Alemanha, então eles tinham vergonha de falar. E quando eles resolveram fazer lá o filme, fizeram um dos melhores filmes sobre o tema. Dirigido por Oliver Heisenberg. Dirigido por Oliver Hirschfeld. Dirigido por um diretor alemão. O filme retrata os 10 últimos dias do líder nazista Adolf Hitler, que já estava super nervoso e escondido em seu bunker por causa da derrota iminente, em meio à Batalha de Berlim. Por mais que o filme se passe no final da guerra, ele aborda vários momentos e várias configurações políticas da época. Além do mais, o filme tem uma pegada documental, ele tem poucos efeitos sonoros e uma trilha sonora quase inexistente. Além desse filme ter gerado um grande meme com Hitler. Isso era uma ordem! O ataque do Steiner era uma ordem! 1984, de 1984. Imaginem um mundo onde tudo que você faz é monitorado. Todas as suas ações, seu vocabulário e até seus pensamentos. Nada passa pelo grande irmão. Nada. O filme tem vários conceitos análogos a um regime fascista, além de ser quase profético, com várias previsões que estão se cumprindo nos dias de hoje. Que é meio assustador de se dizer. Um dos conceitos mais marcantes do filme foi do Big Brother, ou o Grande Irmão, que era basicamente a vigília do governo, como ele fazia para controlar a população. E agora, né, é usado como reality show. O que você faria? Pagaria pra ver. Se pudesse escolher. O filme te faz entender muito bem como funciona um regime totalitário. V de Vingança, de 2005. O filme, baseado em quadrinho de Alan Moore, retrata um futuro não muito distante, em uma Europa que tem um regime fortemente totalitário. E toda a história faz uma alusão ao período conhecido como Conspiração da Pólvora. O filme mostra muito bem que quando o povo se reúne, ele consegue ser muito mais poderoso que o governo. E assim ele fixa a imagem da máscara do Guy Fawkes, que é usado por anônimos e revolucionários. É um filme altamente recomendado para quem quer entender um pouco mais sobre revoluções e revoltas contra o governo. Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é só a forma que deve ter um porquê, e o que eu sou é um homem de máscara. Isso eu já notei. É claro que já. Não questionei seus poderes de observação. A Onda, de 2008.
Baseado em um fato ocorrido nos anos 60 nos Estados Unidos, o filme alemão narra a história de um professor que tenta ensinar a sua sala como funciona um regime totalitário nazi-fascista. Dessa forma ele ia mostrar um pouco para os alunos como Hitler ganhou e entrou no poder, como a Alemanha se comportava naquela época. Porém, os alunos já estavam cansados de ficar ouvindo aquela coisa, a gente já sabe que o nazismo foi chato e tal, chega desse assunto, passa para outro. Então o professor decide criar um experimento social. Ele começa a devagar colocando regras na sala para que a sala tenha um líder, uma imagem de alguém, sabe, totalitário. Quase como se fosse um Führer. Petit gâteau. Só que então, o experimento vai longe demais. Claro, a história real não tomou tantas proporções, durou mais ou menos lá um tempo e o professor falou, gente, chega, isso foi só um experimento, mas filme é filme e mostra muito bem onde isso poderia chegar de uma forma incrível. Das ist die Kraft der Gemeinschaft! Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Gattaca, ou Gattaca, de 1997. Para acabar esse vídeo de uma forma diferente de história, vamos falar um pouco sobre ciências biológicas e sociologia no mesmo filme. A história do longa mostra como a descoberta total do nosso genoma humano pode modificar muito a nossa rotina e nossa forma de ver o mundo. E é um futuro não muito distante. Nele, os genes dos filhos de certas famílias podem ser modificados antes do seu nascimento, dessa forma criando um bebê perfeito. Inclusive a divulgação do filme foi assim, eles espalharam vários outdoors pela cidade com a frase tipo, você quer ter o filho perfeito, e colocavam um número de telefone e eles receberam várias ligações. As crianças que nascem sem essas modificações genéticas nesse filme acabam sofrendo muito preconceito. Inclusive algumas empresas não querem contratá-las, e porque eles percebem desde cedo como eles podem ser propícios a algumas doenças. Dessa forma eles rebaixam essas pessoas para cargos mais simples, que recebem menos, cargos mais baixos. Além de explorar o papel do homem na sociedade, o filme também mostra muito bem como essa descoberta do genoma pode causar uma grande segregação na sociedade. E o filme deixa essa questão de até onde a ciência pode chegar. Welcome to Gattaca. Então, vestibulando, se vocês gostaram das dicas, deixem aqui nos comentários, espalhem para os amigos e relaxem, falta um mês para a prova. Não fiquem naquela coisa de livro direto, vão lá, vejam um filme só para fixar o assunto que vocês já estudaram esse ano todo e que vocês já aprenderam. Se vocês gostaram disso e vocês querem mais filmes para ajudar nos estudos, deixem aqui nos comentários, porque quem sabe ainda esse mês a gente faz uma parte 2, porque muitos filmes ficaram de fora, como Olga, Carlota Joaquina, A Criação, entre outros. E se vocês quiserem outras listas de filmes, outras ideias, também deixa nos comentários que a gente dá uma pesquisada e faz aqui. Então é isso, gente. Deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê semana que vem. É isso, e fora!